Teremos 4 cariocas na Libertadores ano que vem, coisa inédita, hein? Os 4... Não, eu tenho essa característica de antecipar o que vai acontecer. Porque tem aquele comentarista que só fala depois do acontecido, né? Ah, realmente foi um bom time. É mais fácil, né? Mas não era você que falava. Mais fácil, né, Bubu? Fala, galera, família vascaína. Tá todo mundo de bem com a vida. Todo mundo de bem com a vida. Vascão tá ganhando tudo. Eu quero dizer a vocês que o Vascão agora chegou pra ficar. Voltamos à boa época do Vasco de 2011. Quem se lembra de quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil e quase foi campeão brasileiro, galera? Vocês acreditam que eu tô super empolgado? Tô super empolgado. Eu acredito que esse time com os poucos jogadores que estão no elenco, começando 2026 a gente vai entrar 1000 a ponto de bala. E tem mais. Eu tenho certeza que os jogadores que estão prestes a chegar, né? Vocês estão vendo aí dos noticiários. Um deles é o Luciano. Eu sou muito fã desse jogador, cara. Se esse cara vir logo de início para começar a jogar no Vasco em 2026, imagina ter um Verratti no banco e o Luciano, ou vice-versa. Luciano e Verratti, fora o Ryan, que eu acredito que o Ryan vai ficar até o meado do ano que vem. E se bobear, ele pode até ficar pro final de 2026, porque o Vasco vai estar com bala na agulha, o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil, vai entrar 70 milhões. Eu já tô cravando aqui, ó, olha bem o que eu tô dizendo. Vocês do React, FB Vascaíno, estão cravando aqui pela primeira vez. Eu já estou determinando, o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil. Não existe time no Brasil no momento que joga um futebol melhor e mais consistente do que o Vasco. O Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil, galera. Eu acredito. Então é isso. Queria deixar aqui meus parabéns pro Mumu do canal SPN, né? Eu fiz os cortes aqui do canal que assisti agora à tarde, do F-Shows da SPN, e vamos juntos ver os comentários deles. Eu tô muito empolgado, galera. É isso, curtam, comentem e me dá uma moral aí, gente. Eu tô começando meu primeiro vídeo, galera. Põe os lances. O melhor time da última semana. Foi Chilepe, foi Chilepe. Foi a última semana. Yo. Foi Chile. 6 vitórias nos últimos 3 jogos. jogos. Que semana é Tá essa? balançando Sete muito jogos na tarde. Você é semana? resultadista, né, Celso? Você que é contra o resultadismo, agora pregou a favor do resultadismo. O Vasco realmente, de novo, jogou muito bem, né? E o Fernando Diniz conseguiu, com o elenco que foi alterado, e os jogadores que foram contratados, muitos deles elevaram demais o nível do time, conseguiu trocar jogadores e o nível geralmente não cai. A peteca não deixa cair, né? Então a peteca não cai. Verratti ontem, que parecia, nesse momento, perder um pouco de espaço no grupo de jogadores, no time titular, fez 2 gols. Então, assim, o Vasco... Esse aí entrou ou não a bola? Pra não falar... Eu não gosto de falar de arbitragem. Você não sabe, gosta? me conhece, eu não gosto de falar de arbitragem. E aí? Mas essa bola entrou? Imagina se gostasse, né, Bubu? Eu odeio falar de arbitragem. No achismo... Eu não tenho certeza, convicção de que essa bola passou inteira não, hein? Mas o Vasco sai de uma situação de, olha, tem que fazer a pontuação para evitar rebaixamento, para brigar por Libertadores, via brasileiro. E vai ser no final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, que é um jogo parelho, que vai ser no final que vai ser em dezembro. É parelho mesmo? Muito bem, para mim sim. É parelho ainda? Para mim sim. Ou o Vasco já é... O Flu vai dar o pulo do gato. Esperando aí que vai... Vai. Ó, o que acontece? Além dos destaques individuais, do Coutinho Fluminense tem tem um jogo jogado a muito menos bem, hoje, essa do Ryan semana que tem contra o jogado Ceará. muito bem. O Vasco é outro time. Segundo turno do Vasco, excelente, espetacular. Ganhou e ganhou muito bem de novo ontem. Tem ganhado, Edu, sobrando em alguns jogos. E não é só aquela história do time da posse de bola. Não. Diniz conseguiu encontrar facetas diferentes pro time. O Vasco já ganhou o jogo, talvez chutando até menos que o adversário e fazendo mais gols. Então, assim, é um trabalho que foi crescendo ao longo do tempo e o Vasco faz uma campanha Chutando muito menos que o boa. adversário fazendo mais gols foi esse jogo. O Bragantino chutou 11 vezes, o Vasco chutou... E não é o primeiro. O Contra o Vasco... Fortaleza primeiro. também. O Vasco, isso aí. ofensivamente, não foi não foi mil maravilhas, não. Pelo menos na minha leitura, no meu entendimento. Mas defensivamente, o Vasco foi perfeito. Foi perfeito. A dupla de zaga foi impecável nesse jogo. Mais pelo uma menos, vez. de novo, né? O Robert Renan cada vez mais... Quem diria, né? Um jogador com tanto potencial. Claro que a passagem dele no Internacional acaba de maneira melancólica, mas ele volta. Quis o destino também que a consagração dele no Vasco fosse uma cobrança de pênalti, que ele assume o risco e vai e classifica o Vasco da Gama. O Bubu perguntou se é o melhor time hoje do Brasil em termos de Eu ia jogar pra futebol. ele essa pergunta, deixa pra ele. Não, eu deixo. É? Pode jogar. Aí, Bubu, é o melhor time jogando no futebol brasileiro? Eu não me preparei pro programa, não tenho todas as estatísticas. Não se preparou. Não, Mas você se eu viu não me Aniversário engano... dele, pô. Eu posso estar enganado, é muito comum. Mas, se eu não me engano, nos últimos 10 jogos, pelo menos, 11, 12 talvez, o Vasco só perdeu aquele 3-0 pro Palmeiras.
Que foi a única... Aliás, teve um pênalti não marcado pro Vasco. Você já, Domingos! Tava 0x0, teve um pênalti pro Toda Vasco não hora marcado naquele isso, jogo. cara. É a única... Não, mas Você não tá criando a narrativa. Vasco é o Não tá criando a melhor. narrativa. Coisa aí. Hoje, Então- pelota, bola, jogo. Nos Na últimos última... 9 jogos, uma derrota. Então, o Vasco fez algum... O Vasco meteu 6x0 no Santos no Morumbi. O Vasco fez algum dos jogos mais espetaculares desse campeonato. Acho que o placar mais surpreendente, positivo, foi do Vasco, 6x0. Mas o Vasco mudou o jeito de jogar. O Verratti foi destaque nesse jogo aí, com gol, não sei Rayan lá se tava entrou ou não. fora. Mas assim, o Rayan é a revelação do campeonato. Pode entregar a taça já, vocês que ficam Esse não fazendo foi o comentário da bola de semana passada? prata, prêmio, tá não sei o quê. Você já falou a que é o sensação. Mbappé do Vasco? Ele tem um goleiro que é dos melhores do campeonato. Muito bom goleiro. Teve um momento ruim do Vasco, todo jogo o Léo Jardim era o melhor do time. Há quanto tempo que o Léo Jardim não é o melhor do Vasco? Ele continua sendo um bom goleiro, mas ele... Então, peraí. Fortaleza Vasco, foi o melhor do Antes era só Piton cruzando, agora você tem o Paulo Henrique, tá indo pra Copa É do outra Mundo. O cara história. se salvou numa seleção que tomou 3x2 do Japão. Então, assim, o Vasco hoje tem uma zaga muito mais confiável, reformou a zaga, a janela de transferências foi positiva. O Vasco hoje tem muito mais opções. O Coutinho voltou a jogar o fino da bola. Tanto que se o Paquetá vacilar não sei o quê, daqui a pouco ele volta pra seleção Mas também. é o melhor futebol E eu do tô Brasil falando, hoje. o Vasco é o Verstappen. Eu falei que você tava fora. Como é que é Foi um isso? comentário brilhante meu tava e não fora. teve repercussão devida aí. Então, o vamos Vasco lá. é o Que isso? É Mas você não feedback sabe. pro linha de passe, é feedback pro pessoal da... Então, exatamente. Deus. Acontece assim, o Verstappen, 62. que é o maior piloto da atualidade, disparado tetracampeão do mundo, ele tá atrás da McLaren. É o Vasco. E aí eu falei assim, porque ele é casado com a filha do Piquet, ele é vascaíno também. Entendi. O Verstappen torce pro Vasco. Daqui a pouco vai estar em Interlagos, daqui a Sem 2 semanas informação tem o ou- GP Brasil. E aí, ó lá, tem um monte de time lá que é a McLaren na frente e tá vindo o Vasco. No retorno é o líder... Bicho papão. Atropelando todo mundo. Agora é o São Paulo e seu Januário, amigão, Lept. Mas o melhor é o time do Brasil hoje. Nessa última semana, o Palmeiras teve 2 derrotas significativas. O Palmeiras vinha sendo o time que estava fazendo o melhor futebol, mas perdeu 2 jogos cruciais e ontem, em casa, não ganhou e ainda não jogou bem. O adversário foi superior. Então, nesse recorte curto aí de 1 ou 2 semanas, o Vasco são 4 vitórias seguidas no Brasileiro, entrou no G8. É o melhor tá time ameaçando- do Brasil da última semana. das últimas 2 semanas. Verstappen, essa daí vai dar corte. Então o Vasco é o Verstappen. Agora vai, depois que ele Agora, chorou, o pediu. Verstappen vai ser campeão esse ano? Ele tinha 5 rodadas, 104 pontos pro líder. Agora caiu pra 36, amigão. E aí, chegando. Então, ainda é muito difícil, tubarão, faltam só 4 tubarão. corridas. Mas é um tubarão, é um T-Rex tá ali atrás. Ó. Então você tá... O Fluminense, o Botafogo, ali, danado. o Bahia, estão olhando no Acorda. retrovisor e tá vindo o Vascão Verstappen. E aí? Vascão Verstappen, tá chegando. E Os aí? caras tá, cara, e pra segurar esse time agora? Ai, meu Deus. O Fluminense já levou uma lapada dele agora no Brasileiro e tem a Copa do Brasil. Então o Vascão tá voando. Nesse Não é momento... verdade que na minha ausência você falou que o Rayan é o Mbappé da colina? Falei também. Eu falei que mais? Eu falei mais coisas Falando maravilhosas. do Harry Algumas Kane. coisas a gente até pulou. Harry Kane. Não- Não, o Pedro, né? decepcionado. Era o Pedro, Harry Kane, o isso aí, Vitor ó. Roque e Luiz Isso eu Soares. tava Você aqui, tava eu tava aqui. aqui. O pessoal adorou do Verstappen aqui no Do Verstappen? chat. É o Vascão Verstappen. Por quê? Verstappen tá chegando. Primeiro de que ele novo. gosta do Vai Vasco. de novo. Ele já falou, ele é PSV no Holanda, mas aqui no Brasil ele é Vasco. E aí? Ele tá chegando aí. E quando ele vem lá atrás, assinando, né, com aquele carrão dele lá, tal, os caras na frente lá, tudo começa a apavorar. E aí? E o Vascão tá assim, Ô, atropelando. Prates, Nesse uma retorno, coisa amigão. É interessante o que ele fala. Prates, quando você olha o Vasco é líder do retorno. Sim, melhor junto campanha. com o Mirassol. Mérito de Diniz também. Isso. Mérito da janela do Vasco. Mas eu achei que o Bubu tava falando que o Diniz... Pra da melhorar saidinha, muito o que não time, presta. defensivamente. Olha o Calate tá falando aqui do Diniz. E outra, o Diniz, em determinados momentos, ele tá abrindo mão da sua característica de jogo principal, que é posse de bola, troca de passe, troca de posição. Isso ainda acontece no Vasco, mas vou dar exemplo, eu citei isso ontem no Sport Center. Contra o Fluminense, ele não teve posse de bola. O que ele fez? Ele olhou para a característica do seu elenco, então tá, a gente não vai ter posse de bola, mas a gente vai ter a transição rápida. Velocidade. Você tem o Rayan, que hoje é um dos melhores jogadores, ou o Mbappé principal da jogador do Vasco. Melhora muito no meio de campo, melhora defensivamente com as contratações. Então, acho que tem o nosso querido divisor de parcelas não está aqui, que é o Pedro. Exato. Mas eu acho que tem parcela do Pedrinho em relação a olhar para o mercado e conseguir contratar jogadores que ajudaram e Imagina o melhoraram. alívio pro Pedrinho. Tem Agora o que ele viu que Diniz esse time agora de potencializar enganou. jogadores. Tem os torcedores que não duvidaram do Coutinho, porque na temporada passada ele sofreu com lesões e não conseguiu desempenhar. E nessa temporada, principalmente nessa segunda parte, conseguindo desempenhar muito bem o futebol dele, num time mais organizado.
Então tem muitas valências. Não, E tem um cara que também precisa ser elogiado, que é o Cauã Barros, o Edu. O Verratti também. Tá na Série B do América, O Cauã Barros é um moleque que estava no América, mineiro, emprestado pelo Vasco. Ele se destacou num time do América que foi muito abaixo da expectativa esse ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele volta para o Vasco e ele foi titular em 11 jogos até aqui. O Vasco ainda não perdeu. São 7 vitórias e 4 empates com o Cauã Barros de titular. É um moleque que ele não chega a ditar o ritmo, mas ele é um jogador muito importante para dar um pouco mais de fluidez nessa saída de bola. Quando é pressionado, o Cauã é um jogador que recebe, consegue sustentar, sofre falta, tem muita qualidade. O Andrés Gomes, ontem não, né? Foi sábado? Foi ontem. Não, foi ontem à noite. 6h30. O jogador o Rayan não estava em campo, o Andrés Gomes jogou muito bem, Coutinho de novo jogou muito bem, a dupla de zaga, Cuesta e o Robert Renan, excelentes. Então, assim, a gente antes, o Bubu falou, né, era Piton no Verratti, era só isso. Hoje, o Diniz conseguiu montar um coletivo, é potencializado porque tem um cracaço de bola, que é o Coutinho, e que abre até uma disputa aí na possibilidade, né, do retorno do Neymar, que deve acontecer na partida contra o Flamengo. Não sei se a Nath tem alguma informação, eu li algo a respeito. Abre até uma disputa com o Neymar, para mim, na seleção brasileira, porque o Coutinho tem jogado muita bola. Se você parar para pensar, obviamente o Neymar é um jogador muito mais gabaritado do que o Coutinho. O melhor Neymar é melhor que o melhor Coutinho, mas o Coutinho engatou uma sequência muito boa. E se o Ancelotti tem essa ideia de levar, né, os melhores jogadores do Brasil, como ele fez agora nesses últimos amistosos, que ele não ia convocar ninguém por conta da distância, mas acaba convocando, o Coutinho tem que estar nesse bolo. Eu acho que o Coutinho ele tem que estar nessa lista para ser um cara observado. Não acho que vai ser titular, mas é um cara interessante que vem jogando muito quando bem. O Celso fala observado, claro que ele já foi à Copa do Mundo. Seleção é observar o momento dele. O Bubu fala sobre o Verstappen, sobre Fórmula 1 e fala muito do crescimento do Vasco. Você que é um especialista nessa questão do vácuo, o Vasco pode ir até onde? Utilizando esse vácuo na... Esse aí, os companheiros do outro lado não gostam quando eu falo isso. É o foguete que não tá dando ré. Esse já embalou, tá indo embora. O time tá muito bem, tá muito pode brigar confiante. pelo quê? Agora falando sério. Não, eu acho que briga por vaga Libertadores no Brasileiro. Que já vira, assim, uma ótima campanha pela perspectiva que o time vaga tinha. Direta ou indireta? Até então. Então, a gente vai ter que saber o que vai virar o G, né? Eu acho que vai virar um G8 isso. A possibilidade é bem considerável. Briga ali pelo G6, pelo menos, no Brasileiro, para chegar muito bem para tentar ganhar a Copa do Brasil. O Fluminense eu acho que vai crescer, tá? Eu acho que esse Vasco Fluminense recentemente, que nós vimos do Vasco ganhando, que foi o Beanatti, até com menos bola que o Fluminense, e mais direto, mais objetivo. O Vasco Fluminense de dezembro é outro Vasco e Fluminense. Mas o Vasco brigar por Libertadores no Brasileiro, faltando 8 rodadas, pela perspectiva que o time tinha antes da janela do meio do ano, excelente campanha. O Corinthians ano passado. O Corinthians ganhou nas últimas 9 rodadas do ano passado, arrancou. O Ramon Dias virou especialista, né? Ele pegou o Vasco primeiro lá de baixo e levou pra cima. Pegou o Corinthians, arrancou no fim, né? Meteu a sexta marcha, foi lá, o Corinthians saiu lá da zona do perigo, da confusão, como diz o Lucha, e foi pra Libertadores. O Vasco tá fazendo esse movimento. Ele estava lá lutando contra o rebaixamento, sequência de vitórias, segundo turno maravilhoso, e tá aí, vai para a Libertadores. Aliás, teremos 4 cariocas na Libertadores ano que vem, coisa inédita. Os 4... Não, eu tenho essa característica de antecipar o que vai acontecer. Porque tem aquele comentarista que só fala depois do acontecido, né? Realmente foi um bom time. É mais fácil, né? Mas não era você que falava que mais fácil, né, Bubu? Mas não era você que falava que o Vasco ia sair não ia lugar nenhum? Não era eu. O Bubu tá numa fase linda. Você tá criando confusão aí. O Bubu está numa fase linda. Então. Eu vou ter que chamar o intervalo, mas antes só uma coisa. Muita gente... É engraçado que agora que ganhou 6 nos últimos 7, a saidinha já funciona. Não, mas presta atenção. Cara, eu fui o primeiro cara na história do